Oi, gente. Pois é, na CPI das fake news a ironia anda em alta. Porque o Hans River, né, assim como ele está sendo chamado, uma pessoa que foi fazer um depoimento lá, realizou uma série de mentiras, inclusive mentiras sobre a jornalista Patrícia Campos. E o que é que o Eduardo Bolsonaro fez? O Eduardo Bolsonaro, e parte dos Bolsonaros também, reproduziu essa mentira como se fosse verdade em suas redes sociais. A mentira de que a jornalista teria se insinuado sexualmente para o Hans River. E ele fez isso depois que já se sabia que nós estávamos falando de um mentiroso, de uma pessoa que mentiu em relação a diversas coisas diferentes. E boa parte da direita comprou a história do Eduardo Bolsonaro. Para essas pessoas, a verdade não existe mais. Não existe a verdade, né? Existe a narrativa que interessa a elas. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes sempre estão no final do comentário fixado, né? Enfim, vamos direto para uma reportagem aqui, né, que traz as informações que a deputada Lídice da Mata, do PSB, ela protocolou na quinta-feira uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Hans River, do Rio Nascimento, que na última terça-feira prestou depoimento à CPI mista das fake news, né? Relatora da comissão, Lídice da Mata afirma que o pedido do depoente apresentou diversas informações que posteriormente viriam a se demonstrar inconsistentes ou inverídicas. Ele é um mentiroso de marca maior, né? O Hans River do Nascimento é ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacaus. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a empresa teria participado do esquema de disparo de mensagens em massa no WhatsApp durante as eleições. Em depoimento à CPI, River do Nascimento disse que a jornalista Patrícia Campos Melo, uma das responsáveis pela reportagem, se insinuou para ele a fim de tentar obter informações para a reportagem. Isso já foi demonstrado que é absolutamente falso. Mas enfim, após o depoimento, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou em uma rede social que, segundo Nascimento, a jornalista havia oferecido sexo em troca de informações. Esse é o filho do presidente, né? Um dos filhos do presidente. Uma pessoa que reproduz esse tipo de informação mentirosa em suas redes sociais. E aí eu queria fazer uma reflexão mais ampla sobre a questão... A ironia é absurda, né? Na CPI das fake news, uma pessoa vai lá e mente. Várias mentiras. Né? Não foi uma só, não. Essa foi só a que conseguiu maior repercussão. Entidades de jornalistas estão saindo em apoio a Patrícia Campos, corretamente. Várias pessoas se declararam, até o Rodrigo Maia disse que é um absurdo, enfim, muita gente já fazendo declarações de apoio à jornalista. Mas essa não foi a única mentira, foram várias mentiras. E o Eduardo Bolsonaro transforma essas mentiras e reproduz elas de forma realizando fake news que veio na CPI do fake news. Quer dizer, chegamos ao ponto da ironia assim completa e absoluta, não é? E eu tô agora passando por uma reflexão de que para essas pessoas não é que agora não importe, nunca importou, na verdade, o que é real, o que é falso. Essas coisas não são importantes para essas pessoas. Não existe uma valorização da realidade. Por exemplo, aqui no canal, como em qualquer lugar, as pessoas são passíveis a erros. Eu posso noticiar uma coisa que depois eu descubro que não é verdadeira. Mas quando isso acontece, quando isso aconteceu aqui no canal, eu me sinto na obrigação, até aquele dever de vir com outro vídeo e dizer, olha,
eu falei aquilo baseado essa reportagem e tal, mas depois a investigação mostrou que não era bem assim. Essas pessoas nunca fazem isso. Eduardo Bolsonaro não faz isso. Jair Bolsonaro não faz isso. O pessoal desse governo não faz isso. Eles se comunicam com o público deles e o que interessa é a manutenção de uma narrativa que os favorece, não importando a realidade sobre ela. E mais, os apoiadores do Bolsonaro agora têm uma rede de comunicação que eles só entendem como verdadeira a informação que vem dessa rede. Então, se você chegar para os bolsominions mais extremistas, aqueles que compraram totalmente essa ideia, e mostrar que esse Hans River é um mentiroso, eles vão dizer que o mentiroso é você. Eles vão dizer que o mentiroso é a Folha de São Paulo. Eles vão dizer que o Rodrigo Maia é centrão e por isso é mentiroso também. E é por isso que ele está criticando essa fala contra o filho do Bolsonaro. Ou seja, a realidade para essas pessoas, o fato dele ter mentido, não mais importa. O que importa é a narrativa em prol deles, e eles assim distorcem a realidade de tal forma que qualquer coisa que seja dita contra ou que demonstre uma atitude moralmente questionável, ou absurda no caso do Eduardo Bolsonaro, dos Bolsonaros e da família que eles admiram, essa atitude é que é a atitude que incorre em falsidade. Isso me preocupa porque isso tem precedente histórico. Existe uma coisa na história da humanidade que se fala de culto à personalidade, né? O grande líder, né? E é engraçado a direita brasileira ter essa ojeriza toda com comunismo, né? O que eles chamam de comunismo, que não é, mas enfim. Mas o stalinismo, né? Que foi o regime dito de inspiração socialista, que eu, no meu modo de ver, Marx nunca apoiaria, mas enfim, essa é uma conversa para um outro vídeo, fazia justamente culto à personalidade do Stalin. Era para todo mundo ter uma foto do Stalin, era para... o Stalin era infalível, era o grande líder. O varguismo fez isso no Brasil também, o fascismo fazia com Mussolini. Você tem essa... assim, existe um histórico mundial, no Brasil também, mas em outros países, de culto à personalidade que leva as pessoas a interpretarem que a realidade tem um mediador, o líder. E o que é real é o que o líder diz que é real. E nós chegamos nesse ponto no Brasil, não para toda a população, mas para uma parte da população que realiza essa operação de culto à personalidade da família do Bolsonaro. Porque a gente tem acompanhado nas redes, muita gente dos bolsonaristas, eles acreditaram e continuaram defendendo o que o Eduardo Bolsonaro fez, mesmo depois disso ter sido provado como falso. Ou seja, para eles a realidade não importa. Não interessa. E esse é um sintoma que demonstra, que prova a existência do culto à personalidade na política brasileira. Ou seja, existe um percentual de pessoas que agora acreditam no Eduardo Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, nessas pessoas da família Bolsonaro, independentemente do que outras fontes de informação venham a dizer ou relatar. A crença dessas pessoas neles ultrapassa qualquer tipo de evidência. Por isso que se um deles disser que a Terra é plana, essas pessoas vão acreditar. Não importa que tenha fotos de satélite, não importa que o próprio ministro do governo Bolsonaro tenha dito que estava fora da atmosfera terrestre e viu que a Terra é esférica. Isso não importa para eles. Porque quando o ministro foi lá e disse isso, os bolsonaristas ficaram com raiva dele, que é um aliado. Mas porque ele contrariou o guru dos bolsonaros, né? E parte dessa onda terraplanista que existe no país.
Então, é importante saber que nós estamos pisando nesse território, porque isso significa que o trabalho do campo progressista vai ser mais difícil, vai ser mais complexo. E isso significa, lamentavelmente, que as pessoas que chegaram nesse ponto serão pessoas que vão ser muito difíceis de serem modificadas por argumentos racionais. Vai ser muito difícil. Argumentos racionais não funcionam com pessoas que têm uma fé desse tipo. Esse tipo de fé, ela não é passível de ser movida por argumentos racionais. E aí eu fico na dúvida, porque a base de toda a minha argumentação é a racionalidade, né? Eu fico na dúvida, a gente vai ter que usar argumentos emocionais, usar evidências da realidade que estão afetando diretamente a vida dessas pessoas. Talvez tenha que ser assim. Talvez tenha que ser falar sobre o dólar, e o fato do dólar estar alto, o impacto disso na vida delas. Vai ter que ser usar estratégias de conexão com o cotidiano. Porque as evidências da realidade em relação a coisas que não estejam diretamente inseridas no cotidiano, não estejam diretamente inseridas no impacto à vida delas do dia a dia, me parece que elas vão sempre preferir, sempre adotar a narrativa dos Bolsonaros. E é terrível perceber que parte da nossa população caiu nisso. E o que eu digo para essas pessoas é que, assim como eles caíram nisso, nós nunca podemos cair nisso no nosso campo, né? Nós precisamos manter essa independência. Recentemente eu fiz críticas a Rui Costa e ao PDT de Ciro Gomes. E vou fazer mais críticas em breve. E nós precisamos manter essa independência de pensamento das nossas lideranças e de lideranças ditas do campo progressista, embora Rui Costa nem considere, mas enfim, não vem ao caso, para poder a gente continuar fazendo uma análise não isenta, mas uma análise que busca ser objetiva e racional. Porque isenção não existe. A gente sempre vai ter parte e vai ser parcial porque nós tomamos parte. Nós temos lado. Entre a disputa entre a classe trabalhadora e as grandes corporações empresariais e a classe de bilionários, nós aqui no canal temos lado. Temos o lado da classe trabalhadora. Temos o lado dos mais pobres. Temos o lado da classe média. Diante dessas pessoas que querem... Né? Embora a classe média, muitas vezes, boa parte dela, esteja do lado dos bilionários, paradoxalmente, eles não sabem, mas o Paulo Guedes não está do lado deles, né? Enfim, a gente vai analisar isso nos próximos vídeos. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.